Você acorda confuso, não consegue explicar, mas sente que algo não está certo. As memórias parecem borradas, como se um véu cobrisse a realidade. É uma sensação estranha, quase sufocante. Você lembra de ter dito algo, mas alguém jura que você nunca falou aquilo. Você lembra da expressão no rosto daquela pessoa, mas de repente ela diz que está imaginando coisas. Você começa a duvidar de si mesmo. A verdade é que talvez você já esteja dentro de um labirinto chamado gaslighting, e quanto mais você tenta sair, mais perdido fica. O gaslighting não é só manipulação, é guerra silenciosa. É um jogo psicológico que destrói você sem gritos, sem violência explícita, sem rastros visíveis. Ele não deixa marcas no corpo, mas cria cicatrizes profundas na mente. Ele te faz duvidar do que sente, do que pensa, até do que é. É quando alguém distorce a realidade de forma tão sutil e repetitiva que você começa a acreditar que a culpa é sua. Essa técnica tem nome antigo, inspirado em um filme da década de 40 chamado Gaslight. Nele, um marido manipulava todos os ambientes da casa, até as luzes, e negava o óbvio para fazer sua esposa acreditar que estava enlouquecendo. O que antes era um enredo cinematográfico, hoje se tornou um mecanismo de controle usado em relacionamentos, empresas, grupos sociais e até mesmo nas redes sociais, porque a manipulação é a ferramenta favorita de quem quer poder sem esforço físico. Você precisa entender que quem sofre gaslighting, no início, não percebe. É um veneno administrado em doses tão pequenas que não se nota até ser tarde demais. No começo, é uma frase aqui e ali. Você está exagerando. Isso nunca aconteceu. Você tem mania de drama. Parece uma conversa banal, mas aos poucos, aquilo que parecia uma discordância inofensiva se transforma em um ataque à sua sanidade. E você começa a internalizar essas vozes. Quando percebe, já está questionando suas próprias emoções. Os danos são devastadores. Gaslighting corrói a sua confiança em você mesmo. E o mais cruel é que você começa a achar que a culpa é sua, que precisa ser mais calmo, mais compreensivo, mais maduro. Só que maturidade não é engolir abusos. Maturidade é enxergar o jogo. Cientistas comportamentais já estudaram o efeito prolongado dessa manipulação e os resultados são claros. Vítimas de gaslighting prolongado desenvolvem um padrão de autoquestionamento, um loop mental que as impede de reagir. Elas carregam a culpa de situações que não criaram. É um sequestro silencioso da sua mente. E existe um padrão claro. Manipuladores sabem identificar com precisão quem está vulnerável. Eles reconhecem a empatia, a necessidade de aprovação, a dificuldade de dizer não. Eles se alimentam dessa brecha emocional. É um radar invisível. Eles não escolhem vítimas ao acaso. Eles escolhem quem, no fundo, ainda acredita que precisa provar seu valor para alguém. A manipulação evolui em camadas. No início, é distorção da realidade. Você nunca disse isso. Depois, vem a negação fria. Você está exagerando de novo. Com o tempo, eles começam a atacar a sua sanidade. Você está ficando louco. Então vem a manipulação emocional pesada. Se você me amasse, faria diferente. E quando percebem que já tem você no controle, o isolamento começa. Eles afastam você de quem pode abrir seus olhos. Familiares, amigos, qualquer pessoa que traga um reflexo de lucidez começa a parecer inimigo. Porque essa é a narrativa que o manipulador planta e você acredita. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Você atrai aquilo que tolera. Essa é a base crua de qualquer dinâmica de abuso. A carência emocional é um convite aberto para quem vive de controle. Quando você não entende o seu valor, se torna um campo fértil para narcisistas, manipuladores e predadores emocionais. Eles farejam essa carência como predadores sentem o cheiro do sangue. E enquanto você estiver disposto a se anular para manter alguém ao seu lado, o ciclo não se quebra. É por isso que, para recuperar o controle, você precisa matar o seu eu antigo. E não, isso não é poesia barata. É um processo real, quase cirúrgico, de desconstruir padrões que você mesmo alimentou por anos. Existe um você antigo que precisa morrer, o carente que sempre precisa de aprovação, o reativo que explode em raiva e depois se arrepende, e o disponível demais que responde mensagens às 3 da manhã, cancela planos importantes e nunca coloca limites claros. Esses 3 personagens são a base da sua vulnerabilidade. Se um deles existir, você continuará atraindo o mesmo tipo de pessoa, repetindo as mesmas histórias, caindo nos mesmos buracos. A primeira cirurgia emocional é a inversão de validação. Pare de buscar aprovação externa para coisas que só você pode validar. Ninguém além de você
pode te dar o valor que você procura. A segunda cirurgia é o controle emocional, uma técnica simples chamada 99. Espere 90 segundos antes de responder a qualquer provocação e limite sua resposta a 9 palavras. Essa pausa estratégica desarma qualquer tentativa de manipulação, porque tira do outro a reação emocional que ele espera. E a terceira cirurgia é estabelecer limites inegociáveis de disponibilidade. Se você está sempre acessível, você é sempre descartável. E aqui está uma verdade que poucos entendem. Status não é construído com barulho. Ele nasce da presença silenciosa, sua postura, seu tom de voz, a forma como ocupa um espaço. Tudo comunica. Pessoas emocionalmente fortes não falam alto. Elas falam pouco, pausadamente, no tempo delas. Quando você aprende a falar menos, a respirar antes de responder e a controlar a velocidade da sua fala, a percepção de poder muda. Você se torna alguém que não pode ser abalado com facilidade, alguém que não entrega seu centro emocional ao primeiro sinal de provocação. Mas reprogramar sua mente exige consistência. É por isso que eu ensino o protocolo 7+30. Nos primeiros 7 dias, o objetivo é resetar padrões. No primeiro dia, você vai mapear seus vazamentos emocionais. No segundo dia, você vai passar 24 horas sem se justificar para ninguém. No terceiro, vai aplicar o 99 em todas as conversas desafiadoras. No quarto, você vai criar janelas de acesso no seu calendário. No quinto, vai treinar frases de poder que te reposicionam em qualquer diálogo. No sexto, vai alterar conscientemente o cenário onde interações difíceis acontecem, porque o ambiente muda o jogo. No sétimo dia, você vai observar como as pessoas ao seu redor reagem ao seu novo comportamento. Nos 30 dias seguintes, o trabalho é consolidar. É reconhecer quando alguém está testando seus limites e responder de forma firme, sem agressividade. É praticar o silêncio estratégico. É entender que quando você controla sua presença, você controla o ambiente e, principalmente, é começar a medir seu autorrespeito diariamente. Pergunte-se todos os dias, em uma escala de 0 a 10, quanto eu me respeitei hoje? E nunca aceite menos que um 8 como resposta. Você precisa entender que ninguém vai te salvar dessa teia de manipulação. Não existe herói externo. Não existe uma mão invisível que vai te tirar do labirinto. Existe só você. E se você não matar a versão antiga de si mesmo, aquela que aceita, aquela que tolera, aquela que busca a aprovação a qualquer custo, nada vai mudar. Gaslighting só tem poder sobre quem duvida da própria realidade. E quando você reconstrói essa realidade de dentro para fora, quando você se torna inabalável, o jogo acaba. Você não precisa gritar, não precisa provar nada, não precisa se explicar. Você só precisa ser o centro estável no meio do caos. Escolha, agora, quem você quer ser. O antigo, que se perde nos jogos mentais dos outros, ou o novo, que caminha firme, com clareza e silêncio, porque sabe exatamente quem é. O mundo respeita quem se respeita. E quando esse respeito nasce de dentro, não há manipulação capaz de derrubar você novamente.